desde quando eu comecei nesse segmento, a gente começou muito pequenininho. Hoje a gente chama a empresa do mercado, mas a gente começou no fundo da casa dos meus pais. E Que legal. foi eu e a Dani só, a gente vendendo pro Brasil todo. Lá Que legal. foi bem pequenininho. Só que antes disso, a gente tinha uma clínica de estética. Que legal. Então a gente já viveu também o outro lado, sabe? Pouca gente sabe disso. E assim, então a gente sabe quais são as dores de ter uma clínica de estética. Vocês tiveram as dores. Nós tivemos as dores, nós sentimos isso na pele, né? E então, quando a gente começou na BCMed e aquela oferta de uma quantidade enorme de equipamentos que a gente já sabia que existia, né? A gente tomou uma decisão. Foi algo que a gente se diferenciou muito, que a gente continua se diferenciando, que é a gente não vende o que o cliente quer, a gente vende o que ele precisa. E aí, isso muda o jogo. Muda. Porque a gente faz coisas assim que para muita gente é até insano. Faz downsell, vende um produto mais barato do que a pessoa veio para comprar originalmente, sabe? Então, uma venda consultiva. Nós não chamamos nosso vendedor de vendedor, a gente chama ele de consultor. E eles têm treinamento o tempo inteirinho. O tempo inteiro. Toda semana, treinamento. Treinamento técnico para quê? Porque eles têm que entender qual é a rotina de uma clínica, eles têm que entender quais são as dores e eles têm que direcionar a pessoa, né, o nosso cliente, a ter retorno. Porque quando a gente vende para profissionais. O profissional faz investimento conosco, né? E com o objetivo de ter um retorno. Então, o ROI, né, o retorno sobre o investimento, é algo que está ali para o nosso consultor. Assim, ele tem que vender algo que dê retorno para aquela pessoa. E isso, assim, diferenciou muita gente, diferenciou demais. A gente também tem um atendimento de pós-vendas que nós falamos, nós nos autodeclaramos o melhor pós-venda do Brasil no nosso segmento. É uma autodeclaração, mas não é do nada, assim, sabe? Não é marketing, não é, agora eu sou o melhor pós-venda do Brasil, não. Para começar, para você ter uma ideia, a nossa primeira contratação foi um vendedor, o segundo foi um pós-venda. Quando a gente começou a expandir a empresa, depois que saiu só eu e a Dani, a gente saiu do fundo da casa dos meus pais, né? E a Dani ficou à frente do pós-vendas até pouquíssimo tempo, né? Que legal. Eu faço pós-venda até hoje. A gente faz 7 mil vendas por mês. Eu me envolvo em pós-vendas até hoje. Eu faço pós-venda independente do valor do equipamento, porque a gente tem um portfólio assim de equipamentos, vamos dizer, de R$500 a R$500 mil. Sim. Então, eu faço pós-venda, eu atuo no pós-venda até no equipamento de R$500. Não, a gente não tem distinção para isso, né? Mas eu estava falando que a gente se autodeclara porque a gente mede também. Então, a gente enxerga, tem dados que são públicos, Reclame Aqui, tem vários dados públicos, e a gente também mede muito como que é o nosso atendimento, e vai sempre melhorando, para que isso se mantenha um diferencial, né? Acho que pra falar bem a verdade, eu nem acredito muito em diferencial competitivo, sabe? Sim. Eu não acredito nem nessa palavra, porque assim, a informação hoje ela é muito ampla, ela é muito disponível. Quem quiser fazer, faz, né? Felizmente, meus concorrentes não querem muito fazer pós-venda, não. Eu quero. Então, assim, eu acho que... Só que a gente tem que melhorar sempre. Então, acho que essa mentalidade também leva a gente a se destacar. Com certeza, com certeza. E uma coisa que você falou que eu me identifico muito, a gente se identifica muito, né?
justamente você sentir as dores, e você não vende uma coisa que você não tem conhecimento, né? Você sentiu as dores antes, né? A nossa história também é parecida no sentido de que hoje a gente ajuda os brasileiros a investirem nos Estados Unidos porque um dia a gente quis investir e a gente não conseguiu investir. A gente encontrava várias pessoas que queriam vender para a gente não queria comprar. A gente queria construir um patrimônio, a gente queria ter liberdade, a gente queria ter uma casa, né, para viver momentos inesquecíveis com a nossa família, a gente queria mudar a nossa história, a gente queria, sabe, é muito mais do que comprar um imóvel, né? E a gente não tinha ideia de como fazer. A gente não queria pagar imposto desnecessário no Brasil, a gente queria enviar o dinheiro de forma segura. Então, a gente queria muito mais do que comprar um imóvel, a gente encontrava só pessoas que queriam vender para a gente. Então, a gente não comprou na época, estudou, depois a gente... isso foi tão transformador para a gente que a gente ficou animado em ajudar pessoas depois isso virou uma empresa. Deixa mais claro, né? A pessoa ela queria vender um imóvel como um imóvel, né? Assim, quantos quartos, qual que é a região, né? Assim, e a gente não queria comprar um imóvel, não é uma coisa, não é um salgadinho que eu pego na prateleira. Vocês queriam o resultado. O que aquele imóvel, o que significa para mim, o que vai proporcionar para mim? A gente queria um patrimônio que fosse dolarizado, que fosse valorizar, que fosse gerar renda e, ao mesmo tempo, um lugar que fosse agradável para nós, para nossa família, bem localizado, onde a gente fosse construir memórias, né? Então, a gente queria tudo isso, e comprar o imóvel era o meio e não o fim. Né? Então, quantos dormitórios ali seria, na verdade, assim, o imóvel, a localização seria assim, eu quero que você me ajude com isso, porque na verdade o que eu quero é o resultado dele, né? E aí assim, poxa, quantos dormitórios? Não sei, né? Não sei, né? Eu sei que a partir de tanto me atende. Agora, qual que é o melhor custo-benefício? Qual que aluga? Qual que não aluga? Qual que vai valorizar? Qual que é a melhor região? Não sei qual é a melhor região, né? Eu valorizo isso. Eu valorizo isso, mas o que a cultura local valoriza para que eu possa fazer um investimento que tenha a ver? Porque a gente já investiu no Brasil e a gente sabia que investir em São Paulo é uma coisa, investir no Rio é outra, investir em Foz é outra. Cada lugar tem a sua lógica. Então, a gente sabia que lá tinha a sua própria lógica, que na época era Orlando no início, né? E depois a gente acabou indo para Miami também. E aí, quando você passa por essas dores, você olha para o cliente de outra forma. Exatamente. Quando você tem a sua clínica de estética, você sabe quais são as dores dele. E você formata a sua consultoria pensando nessas dores. Então, hoje, vocês não são únicos do Brasil, assim como a gente não é único, você tem vários brasileiros que podem te ajudar a comprar, né? Tem bons profissionais no mercado e tudo mais. Mas a gente fez a gente trilhou o caminho, teve a jornada, teve as dores. Bacana. E hoje a gente formata a nossa consultoria para isso. E eu acho que isso deixa a gente realmente em outro patamar, assim como você. Então, tudo que você falou, para mim, faz muito sentido, sabe? Um ponto super legal que você falou que é bacana com a gente também, é que é o seguinte, é a questão de você não vender o que a pessoa veio buscar simplesmente, mas o que ela precisa. Exato. Que é muito do que a gente acredita. Porque o que acontece? Às vezes a pessoa vem com a ideia pré-formatada, mas ela está com alguns pontos cegos. E aí você, por exemplo, assim, eu vou aqui supor no seu negócio, né? A pessoa quer um equipamento que é ultra específico, a clínica dela é pequena, ela precisa de um equipamento que seja mais multifuncional, que ela vai ter mais resultado. E às vezes uma clínica grande ela já tem uma série de equipamentos mais específicos. Né? No nosso caso, por exemplo, né, a gente... Aconteceu recentemente no nosso caso, né? Não sei se a gente já contou aqui, né? Conta. São alguns exemplos, né? Você falou assim, de vender algo com valor menor, né? Você um downsell, né? A pessoa veio buscando um imóvel de 8 dormitórios, porque ela gostou do imóvel de 8 dormitórios e tudo mais. Viu que era bom. Que era bom, e realmente era um ótimo... uma demanda grande por 8 dormitórios, sim, maiores em Orlando, né, Aline? A gente fala que o ótimo é de 5 a 15 dormitórios, ali a gente vai encaixar de acordo com a pessoa, né? E ela queria um imóvel de 8 dormitórios, né? E a gente entendendo o que ela realmente buscava, não é a questão do número de dormitórios, mas sim o que ela queria com aquele imóvel, né? Qual era o resultado, que ela queria. E aí eu falei assim, poxa, o negócio dele era financeiro, e aí ele estava imaginando uma questão ali, e os 7 dormitórios eram mais adequados para ele, que ele teria um retorno financeiro, uma rentabilidade maior. Que era o que ele esperava. Né? E a gente pensando assim, como a gente ganha de quem vende, né? Quem paga o nosso serviço é quem vende, a gente ganharia menos, né?
numa casa de 7 dormitórios do que na casa de 8 dormitórios que ele queria. Só que a gente está preocupado... E se a gente fosse um corretor pensando em vender, ia falar, que bom, ele vai comprar de 8, que é mais caro que a de 7. Ó, a de 9, inclusive, compra de 9, então. Né? Não, a gente entendeu que o objetivo dele era o resultado financeiro. Então, a gente fez todos os estudos lá, comparou os imóveis disponíveis na época, chegamos à conclusão que para o objetivo dele, o imóvel de 7 era mais adequado. Que legal, gente. E com esse perfil, com essa forma de fazer, o que acontece? A pessoa está fazendo um investimento, ele tem um retorno, e aí ele vai rapidamente fazer um segundo investimento, um terceiro investimento. Onde ele vai comprar depois, né? De novo. E se ele não for comprar, ele vai indicar alguém porque ele entendeu a demanda dele e não vendeu simplesmente o que ele queria naquele momento, sem entender totalmente o mercado, né? Então, eu acho que é um pouco isso, assim, fazendo um paralelo contigo, essa questão também de entender o objetivo final da pessoa como investidor, né? Como esse seu fornecedor, esse fornecedor do serviço final, né? A clínica, né? O que vai realmente potencializar o resultado da clínica? É esse o nosso olhar. Eu acho que isso tem muito a ver com a gente, né? Legal, gente. É legal ver que a gente se conecta nesse sentido. Eu quero parabenizar vocês por essa visão, porque eu acredito que é uma visão rara, assim, e eu acredito muito nela, tanto que a gente também faz dessa forma, né? Mas, assim, assim, eu quero agradecer vocês também, porque eu vou fazer um cortezinho depois e mostrar para os meus vendedores, tá? Porque, gente, é incrível, assim, eu sempre falo, muito para eles em treinamento, assim, gente, contar uma coisinha para vocês, é um segredinho, ó. O cliente, ele não quer comprar um equipamento. Ele também não quer preço. Ele não quer nada disso. Ele está pensando no resultado, né? Ninguém acorda de manhã e fala, ai, que dia lindo, eu vou comprar um equipamento de depilação de 80 mil reais. Não é isso, né? E a gente vai muito nessa mentalidade, né?